Bom dia, Hannah. Bom dia, Hannah. Hannah. Entrou, mas não está. Olá, bom dia, prof. Bom dia, tudo bem? Como é que está você? Estou bem, e o senhor? Tudo Espero bem, que esteja bem. tudo em paz, tudo tranquilo. Como é que foi de final de semana? Estudando para as provas e fazendo o seu trabalho. Ai, Jesus. Ah, tá bom. Eu tenho até uma dúvida com relação a isso, porque eu queria saber se poderiam entrar casos hipotéticos também. Eu consegui um caso Pode. concreto, mas tinha uma explicação de casos Se você hipotéticos quiser bem construir legais. algum caso, pode, não tem problema nenhum, não precisa ser um caso concreto, não. Tá bom, prof. Obrigada. Pode supor uma hipótese e trabalhar com ela, não há problema não. Uma situação tal que você encaixe alguma teoria, tá bom? Tá bom, sim. Ok, Ian, tudo bem? Ian, tudo bem? Bom dia, professor, tudo bem? Tudo tranquilo. E você, Vitória, como é que tá? Vitória, tudo bem? Bom dia, professor. Tudo ótimo. Tudo tranquilo, né? E você, Júlia, tudo bem? Bom dia, professor. Tudo ótimo também. Tudo Melhor tranquilo. agora. Ah, que ótimo. Hannah Desirê, é isso? Bom dia, professor. Bom dia, Hannah, tudo bem? Tudo bem, sim. Ok. Nós vamos dar sequência hoje, são 10h42. Vamos dar sequência hoje à questão dos princípios da administração pública e vamos falar da questão da moralidade. A moralidade administrativa, ela não se confunde com a moralidade comum. Ela é um conceito que eu gostaria de trabalhar com vocês. Eu estou tentando colocar aqui uma coisa desative o som, meu Deus do céu, deixar minimizar para todos, está certo? Jurieu é um francês que que estabelece na jurisprudência francesa, como eu tenho dito a vocês, o conceito histórico não é um capítulo isolado. Ele vai sempre... A modelagem do próprio direito envolve uma modelagem psicológica, uma modelagem histórica, uma modelagem sociológica. É preciso compreender esse tipo de coisa. E Jurieu sentiu necessidade de dizer de algumas coisas que eu vou traduzir, ou vou tentar captar o espírito
de Roriot, a imoralidade administrativa estaria caracterizada por uma traição ideológica da lei. Vejam essa expressão que eu acho forte, acho interessante, uma traição ideológica da lei. O caso lá, o primeiro caso de que eu tenho notícia, era da proibição pela comuna de estacionamento em determinadas áreas. Nós sabemos que Salvador também faz isso, qualquer urbe, qualquer cidade, salvo Nova Delhi na Índia, estou brincando, mas é verdade. O trânsito de Nova Delhi, eu não me arriscaria a dirigir ali nunca, porque os carros vão se encontrando, não tem semáforo, é uma loucura. Um para, o outro faz, o outro buzina, bom. Mas as comunas podem proibir o estacionamento em determinadas áreas. Mas foi flagrada uma hipótese em que vamos chamar de prefeito, resolveu proibir o estacionamento, mas o motivo subjacente, e essa que é uma coisa que eu quero que vocês pensem, a causa subjacente da proibição não era regulamentar o trânsito, mas era favorecer, já que não tem onde estacionar, eu vou para estacionamentos pagos. Como vocês veem, a safadeza não é uma coisa só brasileira, não, né? Então, lá, quer dizer, a questão da moralidade, olha, legal é o exercício da competência, na verdade, uma competência legal, mas ela não foi feita a prerrogativa do prefeito de regulamentar as áreas onde é permitido o estacionamento, ela não é feita para possibilitar o ganho de estacionamentos, mas é feito para disciplinar o trânsito. Vejam, por exemplo, muita gente discute hoje discutem hoje e já chegaram, eu vou usar entre aspas, já chega-se a falar em indústria das multas. Já ouviram essa expressão? A indústria das multas? O que acontece? Diga, Vitória. Vitória acendeu a luz. Desculpa, eu só fui responder sua pergunta de que eu já ouvi Pode falar. responder, diga lá, já ouviu falar da indústria de multas? Já sim. Então, como é que se caracteriza essa indústria de multas? Então, muitas pessoas dizem que é a criação de novas modalidades de multa exatamente para poder extrair o dinheiro do motorista. Ou então, colocar alguma infração menor como uma infração mais grave. Tem muita, assim, eu só ouvi comentários, nunca fui muito a fundo estudar sobre isso, não. Em suma, não, na verdade, o que acontece? Ao invés de qual é a razão de multar alguém? É alguém ter infringido uma norma. Mas quando eu transformo, Vitória, essa norma em uma regra de arrecadação, dizendo tipo assim aos agentes de trânsito do município, você tem que bater uma meta de multa, aí nós já temos uma imoralidade administrativa, né? Olha, você no mínimo tem que me arranjar 100 mil de multa em um mês, né? Eu aí vou ter que procurar alguém que, na verdade, tenha essa multa. A Elisa, acho que queria falar alguma coisa. Não, eu ia falar com relação ao que o senhor comentou na outra aula, que quem multa pega uma parcela daquilo que, né, da multa aplicada
e isso acaba meio que incentivando a busca da imoralidade para justificar e pautar determinados procedimentos. Exatamente, né? Quer dizer, vamos imaginar que a folha do município ou que a receita do município esteja baixa, Elisa. Aí diz, vamos multar mais gente, preste atenção, esse mês vocês multaram muito pouco, né? Quando, na verdade, não é esse o papel da multa. O ideal seria, na verdade, evitar que o cidadão fosse multado, ou ter cidadãos que parassem nos locais próprios, que não ultrapassassem o sinal, que não invadissem a faixa, que não cometessem as infrações de trânsito, que não dirigissem usando o celular, e eu gosto mais da expressão portuguesa, telemóvel, né? Me parece mais adequado. Celular, a gente... no comum não dá para entender, porque eu prefiro telemóvel, mas fica meio pernóstico usar telemóvel, né? Então, usar o celular ao dirigir, tudo isso é o que se quer coibir, e não, na verdade, multar. Por exemplo, eu li nos Estados Unidos que alguns estados têm adotado com sucesso, digamos, a verificação positiva de conduta do motorista. O que significaria isso? Olha, o nosso radar captou que você está... Alguns estados, a maioria não estabelece limite de velocidade, não. Mas onde existe, nós está a 80 quilômetros. Parabéns, você vai concorrer a um sorteio de um carro ou de alguma coisa. Então, só o fato de você ser listado como alguém que cumpre o seu dever, isso lhe motiva a cumprir o dever que você tem, né? Em vez de você dizer, quantas multas você tem? Não, eu tenho 5 anos que não tenho uma multa. Quer dizer, a imoralidade desvirtua, na verdade, o conteúdo da norma, né? O conteúdo da norma, né? Ela, na verdade, uma desnaturação da própria norma. Vou contar a vocês um caso que é interessante, como às vezes, por falta de profissionais do direito, às vezes, não sei se vocês pensam ou já ouviram dizer, o sujeito diz assim, eu resolvi fazer direito porque não suporto contas, números não são comigo, eu sou ruim de números porque eu sou bacharel em direito. Isso é uma coisa um tanto quanto complicada, sob todos os aspectos. Primeiro, porque as expressões numéricas refletem uma determinada lógica. Segundo, porque o que não se pode medir não existe. Mas sabe qual é a consequência bem prática? Existe um Tribunal de Contas dos Municípios que verifica todo ano a prestação de contas desses municípios, nos seus vários aspectos, legalidade, moralidade, economicidade, etc., etc. E quem faz a defesa desses municípios? Claro, os advogados administrativistas, etc. Não. Sabe o que acontece? Os prefeitos preferem entregar a defesa a contadores. A culpa é dos contadores? Não. A culpa é nossa, dos advogados, que não, na verdade, dizendo, eu não entendo nada de orçamento, não, de cumprimento do orçamento, de execução da lei orçamentária, é tanta coisa, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, lei de LOA, Lei de Orçamento Anual, e aí você começa lei plurianual, orçamentária e tal,
orçamento plurianual, e aí você fica, na verdade, ativo imobilizado, dívida a pagar, passivos, ativos, etc., e você sai de baixo e diz, passa isso para um contador, ele mesmo faz a defesa, porque você está dizendo tem coisas aqui que eu não entendo. Deveria entender, sabe por quê? Porque eu já peguei situações de um prefeito louco da vida, e foi interessante, um dos conselheiros do Tribunal de Contas, ele disse, Celso, deixa eu lhe mostrar aqui uma coisa, olha o que é que esse contador diz, olha o que é que esse município diz em defesa dele. A acusação era de que o prefeito só abastecia os carros em um único posto de gasolina, embora todos na cidade, haviam 4 postos, praticassem o mesmo preço rigorosamente. Na cidade pequena, claro, se alguém baixasse o preço, ou eles iam não ter lucro, iam botar no mínimo dos mínimos, iam virar uma guerra, ou alguém ia dar sempre preferência ao que tivesse o menor preço. E aí, sabe qual foi a resposta que o prefeito deu? Olha, os outros 3 fizeram campanha contra o prefeito. Como é que ele vai abastecer no posto de um adversário? O que é que nós temos aí? Uma confissão de imoralidade administrativa, no dizer de Roriu. Uma confissão de um desnaturamento ideológico da lei. Aí, por coincidência ou porque, na verdade, não sei, não quero atribuir ao conselheiro nenhuma indicação, mas o certo é que esse prefeito me procurou e eu aí tive que construir a ideia, olha, e para sorte havia essa possibilidade, o posto de gasolina em que nós abastecemos é o que está mais próximo das garagens dos carros. Logo, na verdade, eu não tenho que consumir no trajeto maior distância. Então, esse é o critério, na verdade, porque o outro fica a 1,5 km, o outro fica a 2 km, o outro está a 300 metros. Então, esse é um argumento minimamente factível. Se você dizer que não vota no adversário, diga aí, Vitória. Vitória. Oi, ô professor, é porque toda vez que eu vejo algo relacionado ao princípio da moralidade, eu sempre fico em dúvida, porque, por exemplo, nesse caso que o senhor está analisando, ele não está abastecendo em um posto simplesmente pelo dono ser um adversário político dele. Isso também não iria ferir o princípio da impessoalidade e também o princípio da eficiência, porque se o concorrente, entre aspas, desse prefeito vender a um preço mais barato, ou então estiver mais próximo da prefeitura, por exemplo, ele não deveria preferir esse posto, mesmo sendo um adversário político dele, afinal, o preço está mais barato, ou então está mais próximo a ele. O princípio da moralidade, ele só fere o princípio da moralidade ou ele Não, Vitória, moralidade fere parabéns, muito boa questão que você levantou, é bem interessante, né? Além da moralidade, ele está quebrando a impessoalidade, ou seja, o critério que ele usou, lembre-se da aula passada, não é um critério sustentável, ou seja, eu ter votado em A ou em B não é motivo para a escolha da minha atividade comercial. E aí está a impessoalidade quebrada, né? Está também quebrada a legalidade. Você só pode comprar por licitação ou por dispensa se as situações são absolutamente iguais, mas você poderia, na verdade, criar ou abrir um processo licitatório. Então, nós estamos focando aqui numa hipótese de imoralidade, mas não estamos excluindo a incidência de vários vícios ou de várias situações de que podem estar.
Agora, eu queria dizer a vocês que a imoralidade administrativa, eu não sei, eu gosto muito, não sei se vocês captam essa mensagem, da ideia de traição ideológica da lei. O que vocês acham disso? Traição ideológica da lei. Alguém consegue entender o significado disso? Eu acredito que faça sentido de ser uma traição, porque se você cria um princípio, um fundamento, e a pessoa ela se desvirtua daquilo, eu acredito que faça sentido, sim. Não é? Então, eu acho que essa ideia de se nós definirmos a imoralidade como traição ideológica da lei, nós podemos, na verdade, ter um bom caminho, porque a traição ideológica pressupõe que a lei tem uma ideologia, tem uma finalidade, que ela não ela como remédio social, tinha uma propaganda que dizia, não tome remédio à toa, controle, a medicação prescrita, quer dizer, todo remédio ele traz um efeito colateral. É assim, se a lei for um remédio, ela tem que ter uma finalidade, né? Para que serve esse remédio? É um placebo, não serve, até o placebo serve para induzir a pessoa à segurança de que, na verdade, ela vai acreditar em um resultado que ele é possível, mas isso tudo está dentro do conceito mente-corpo que a medicina passou a assimilar. Por exemplo, um médico me contou que ele é da área da ginecologia e obstetrícia e tinha uma paciente que não conseguia amamentar. E ele aí olhou e fez os exames e não achou nenhuma causa e nenhum tipo de situação. E aí ele pegou uma pílula que ele julgava absolutamente inofensiva, sem nenhum efeito colateral mais sério e alguma coisa, e disse à paciente, olha, você tome isso, e ela é um genérico, você não vai olhar que esse é um remédio super forte, com certeza você vai amamentar. Não tinha nada, era um placebo. Na verdade, a composição era nenhuma, era, digamos, um efeito de um xarope, que não gera, digamos, efeitos colaterais sensíveis. E ele me conta que a mulher passou a ter leite, passou a amamentar. Por quê? Porque ela acreditou tanto na força daquele comprimido que liberou o bloqueio psicológico que era, digamos, a causa da retenção do leite materno e passou a fazer esse tipo de situação. Então, até o placebo, como nós chamamos aquele efeito que não tem, ele pode, na verdade, trazer algum resultado. Mas, pelo menos, você tem que pensar em ter algum resultado. Você não pode ter uma lei onde você diga para que serve essa lei? Ah, não sei não. Está aí porque não está. Eu adoro, por exemplo, uma pesquisa que um vereador fez em São Paulo sobre leis inúteis no município de São Paulo, para fazer o que ele chamou de revogaço. Uma lei proibia vender pastel nas feiras livres, vender pastéis nas feiras livres. Bom,
A pergunta é a seguinte: por que só vender pastéis e não coxinha de galinha, e não quibe, e não, sei lá, croquete, e não... vocês estão querendo que eu entenda de culinária? Não entendo, não. Ah, por que proibir vender pastéis? Parece que é uma lei completamente vazia. Ou quer privilegiar alguém que não vende, ou não, pastel é muita sujeira. E tem que ter uma finalidade, tem que ter uma finalidade. A outra lei que ele descobriu é que padroniza o tamanho das mesas de snooker, aquele jogo muito tradicional, sobretudo no interior. Eu não sei se Salvador ainda tem, né, snooker, ou penso eu que é semelhante, bilhar, né? Então, em São Paulo, existe uma lei que dá as dimensões da mesa. E aí, o que você vai chegar? Chegar num bar, olha, se eu tenho uma mesa de sinuca, deixa eu medir aqui para ver se está. Não, olha, essa mesa excede em 5 centímetros, eu vou ter que apreender essa mesa. Essa mesa não pode ser operada aí. Qual é o sentido que tem esse tipo de coisa? Então, vamos descobrir quais são os sentidos que tem a lei. Quando nós descobrimos quais são os sentidos que tem a lei, nós, na verdade, podemos alcançar a eficiência dessa lei e evitar e flagrar com muito mais clareza a imoralidade administrativa, que reside simplesmente na lei com um sentido desvirtuado ou na própria lei sem sentido. Ou na própria lei sem sentido, ou pior ainda, na lei com um sentido oposto ao desejado. Nós já tivemos, por exemplo, uma lei reconhecida inconstitucional há muitos anos, há mais de 30 anos, suponho eu, que foi apelidada logo de Lei do Boi, que permitia que uma cota, imaginem vocês, foi a primeira cota, pelo menos eu sou um defensor das cotas, e dizia que filhos de veterinários e agrônomos teriam uma cota reservada nas escolas de veterinária e de agronomia. Ou seja, na verdade, um desvirtuamento total e completo. Porque eles vão ter como operar e os outros não vão ter, eles já têm os animais e os outros... Evidentemente que isso é uma quebra da impessoalidade também, e uma quebra da moralidade substancialmente dentro de determinadas coisas. Eu gosto muito do direito quando ele é trabalhado com uma determinada lógica, não é? E qual é a lógica que preside a formação da lei? Primeiro, se eu admitir, e se vocês quiserem, me contestem, eu adoro ser contestado, pode ser tranquilo. As críticas me fazem crescer, e os afagos, às vezes, me geram para uma zona de conforto, né? Então, a crítica é sempre bem-vinda. Claro que é sempre bom você ser elogiado, ter um trabalho reconhecido, receber, como eu recebo e-mails de ex-alunos, inclusive fora do Brasil, é sempre bom, né? Mas quando você tenta verificar a questão a fundo, você tem que, na verdade, identificar qual a teleologia, qual a finalidade da lei, quais são os pressupostos pelos quais ela se realiza. Realizar uma radiografia da lei para descobrir o seu propósito. Eu vou falar a vocês, abrindo um parênteses aqui, mas porque é interessante para vocês estudarem. Se um dia forem fazer se um dia não, quando vierem a fazer
o trabalho de conclusão de curso, quando vierem a fazer o trabalho de conclusão de curso, vou dar uma bela sugestão aqui, um nome um tanto quanto esquisito, mas é o nome original. Teoria das janelas partidas. Celso, que diabo é isso? Eu aposto tudo, não sei, em que não há ninguém aqui que saiba, que tenha ouvido falar disso, porque professor de direito é muito sério para falar de algumas coisas Professor, que não sejam... Oi, diga, Gabriel. eu acho que eu já ouvi num contexto de direito penal, que era sobre se você deixa uma janela de um prédio quebrada, convida mais indivíduos a quebrarem as outras, e assim vai se depredando o patrimônio e até um grau de completo descaso. Era mais ou menos assim. Muito bem, Gabriel, é excelente, né? É excelente. Você vê que isso está lá em direito penal, mas isso vale para qualquer norma. A experiência partiu de 2 psicólogos nos Estados Unidos. Por que a teoria das janelas partidas? Eles colocaram 2 carros, um num bairro do Bronx, que era um bairro de alta criminalidade, de outra situação, e colocaram esse carro com um vidro quebrado, propositadamente quebrado, um carro novo, mas com o vidro quebrado. E uma semana depois, esse carro já não tinha nem pneus, já não tinha bancos, já não tinha nada, era uma carcaça de carro, uma semana depois. Bom, era o que eles já esperavam, porque o bairro tinha uma criminalidade muito alta. Mas aí eles resolveram colocar num bairro de classe alta, Los Payos. Los Payos era um bairro de classe alta, mas dessa vez eles colocaram um carro novinho, brilhando, lustroso, que alguém passava e limpava, e o carro, na verdade, permaneceu intacto durante um mês. Eles aí resolveram fazer o seguinte, quebraram uma das janelas do carro. Quebraram uma das janelas do carro. Uma semana depois, os efeitos do carro em Los Payos foi igual ao do Bronx, ou seja, ambos os carros passaram a ser depredados, ambos os carros foram alvo de subtração, de furto, perderam também os pneus, perderam bancos, perderam peças importantes, simplesmente porque eles estavam quebrados. Essa teoria foi adotada por Giuliani, um prefeito de Nova York, para vigiar as infrações mínimas com as quais as pessoas passaram a ter uma cidade mais limpa, e quando essa cidade se tornou mais limpa, o índice de violência diminuiu, o índice de depredação diminuiu, o índice de situação diminuiu. Vejam, por exemplo, ruas que têm lixo amontoado, as pessoas jogam lixo porque não vai fazer grande diferença, um pouco a mais ou um pouco a menos, né? E é diferente, por exemplo, observem como as nossas praias vivem carregadas de plástico, de material plástico, cuja degradação, cuja biodegradação ocorre em 300 anos. Quer dizer, é uma coisa terrível. E quanto mais plástico você deixar ali, mais plástico vai ser jogado. Se você tiver uma praia limpinha, por exemplo, eu visitei Fernando de Noronha, cuida muito bem disso, eu não vi alguém se atrever a jogar um refrigerante, uma garrafa de refrigerante PET daquela de plástico na praia. Não vi ninguém fazendo isso, né? Não vi absolutamente ninguém fazendo esse tipo de coisa. Então, quando você já encontra um ambiente menos asséptico, você tende, na verdade, a contribuir
naquela linha que ele lhe sugere. Digamos, uma teoria behaviorista de comportamento, ou seja, de estudo de comportamento das pessoas. Eu fui diretor da Faculdade de Direito, eu digo isso não por ter sido, é um encargo e não um cargo, você não tem grandes poderes, não, você tem que fazer, na verdade, ser mais criativo do que outras coisas. E você é uma espécie de programador acadêmico até mestre de obras e síndico de prédio, né? E num desses papéis de síndico de prédio, uma das queixas que o pessoal tinha era dos sanitários. E eu aí tentei ver qual era a situação. Designei uma pessoa chamada Georley para ser o administrador predial. Chamei logo ele assim, olha, você é o administrador predial. E um dia eu chamei de, vem cá, por que os sanitários vivem imundos aqui? Professor, não sei não, sempre foi assim. O pessoal disse que não dá conta disso, não dá conta de limpar, etc. e tal. Eu aí fui observar. E observei que a separação era por andares. Ou seja, havia 2 grandes banheiros no primeiro andar, 2 grandes banheiros no segundo andar. Metadeck e banheiros no térreo. 1/3 da equipe ficava no térreo, 1/3 da equipe no primeiro andar, 1/3 da equipe no segundo andar e um funcionário no terceiro, porque só tinha um banheiro na biblioteca que era o menor. A primeira coisa que eu mudei, e foi uma grita forte, eu digo, olha, em vez de dividirmos por andar, vamos dividir os banheiros por sexo. Você é sexista? Não. Mulheres vão limpar banheiros femininos e homens vão limpar banheiros masculinos. Por quê? Porque os homens trabalhadores diziam, e com toda razão, eu não posso entrar no banheiro feminino no meio do expediente. Eu não posso mandar... E aí você já está trabalhando com a questão da eficiência. Eu não posso, as meninas iriam reclamar, e com razão, de um homem entrando no banheiro no meio do expediente. Ou uma mulher, então, ia se sentir constrangida em entrar num banheiro masculino. E aí, o que eles faziam? Faziam a limpeza às 6 horas da manhã, porque as aulas começavam às 7, e 1h da tarde, porque as aulas já tinham terminado. E durante a manhã inteira, os banheiros iam ficando sujos, e quanto mais as pessoas iam deixando sujo, mais sujeira se acumulava. Então, a primeira medida que eu fiz foi, na verdade, separar. Banheiro masculino será limpo por homens, banheiro feminino será limpo por mulheres. Com isso, meu amigo, você vai ter que entrar durante o expediente e fazer a limpeza com o pessoal usando mesmo. E nós tivemos uma melhoria sensível, porque as pessoas passaram a colaborar, e aí vieram colaborações, bom, as críticas continuaram. E eu descobri uma coisa importante, as críticas dos banheiros femininos continuavam. E eu descobri que é porque não tinham espelhos. Uma menina, uma aluna, virou e disse, professor, como é que um banheiro feminino não tem espelho? Pronto, eu botei espelho nos banheiros femininos e as críticas acabaram, né? Porque, na verdade, já faz parte do ritual do uso de um banheiro olhar-se no espelho ao sair, né? Então, é uma questão de você conhecer os fatos. E com isso nós passamos a ter banheiros num padrão do que eu chamava de aeroporto, aqueles banheiros limpinhos, cheirosos. E isso fez com que as pessoas contribuíssem para a limpeza. Para vocês terem uma ideia, mais do que contribuírem para a limpeza, começaram a ter ideias criativas. Por exemplo, um grupo de meninas, de estudantes, colocou nos banheiros femininos pacotes de absorventes com um aviso, se você precisa, tire.
quando puder, reponha. E isso funcionou durante muito tempo maravilhosamente. As meninas acharam que era uma grande ajuda, então muitas levavam, chegava a sobrar, na verdade, sempre, e algumas que por acaso tinham necessidade usavam absorvente. Quer dizer, quando você pensa a lei sob o prisma da eficiência, você pensa dentro dessa situação. Já na imoralidade administrativa, você matiza, você dá um colorido. É como se você desse um banho de ouro numa peça e dissesse essa peça é de ouro. Mentira, é só a tinta que é dourada, né? Quer dizer, então a imoralidade administrativa ela não alcança, ela conspira contra a eficiência. Quem é, na verdade, o grande conspirador contra a eficiência? A imoralidade administrativa. Imoralidade administrativa que existe, por exemplo, hoje talvez os professores não tenham coragem, mas eu tinha um professor que disse assim, eu sou advogado, não vou ensinar o pulo do gato. Ou seja, as dicas para que eu advogue ou para que alguém possa, na verdade, advogar, essas eu não passo. Então, a imoralidade administrativa passou a ser trabalhada com muita força no direito francês e, depois disso, se passou a construir uma figura muito próxima e que eu prefiro, que se chama o desvio de finalidade, o détournement de pouvoir, ou seja, literalmente o desvio de poder. O desvio de poder, quando você maneja, mas vou dar um exemplo bem simplório, bem óbvio. O maquinista pode puxar o freio de mão do trem. Claro, tem uma pista ali quebrada, houve uma queda, ele não vai deixar o trem se ele tem tempo de frear oportunamente. Ele pode usar o freio e até dar um solavancozinho nas pessoas, né? Mas o mais importante ali é preservar as vidas, né? Não jogar o trem no precipício. Mas ele pode fazer uma brincadeira, vou acordar as pessoas e puxar o freio de mão? Não, não pode. Na verdade, ele está desviando-se da finalidade. A competência dele como maquinista do trem, como operador do trem, não lhe permite usar o freio de mão quando ele bem entenda, mas quando se torne necessário. E vejam que esse conceito de necessidade não é um conceito que vai ser criado por ele, é um conceito que vai ser ditado dialogicamente pelas situações. Quer dizer, vai ser o quadro que vai apresentar. Então, nós falamos do desvio de finalidade. Qual é a vantagem do desvio de finalidade sobre a imoralidade administrativa? O desvio de finalidade, ele prescinde, ele dispensa a boa ou má intenção do agente. A boa ou má intenção do agente. Ele, na verdade, pode-se ter um agente bem intencionado, mas que se desvia da finalidade. Por exemplo, eu fiz a defesa de um prefeito, ele pessoalmente foi absolvido, mas os atos foram anulados. Havia uma seca muito grande e o que ele fez? Ele tinha mandado extinguir 32 cargos de confiança, porque achava que eram desnecessários, mas voltou atrás e aí chamou um assistente social e disse, vamos distribuir esse cargo. Ele era um padre italiano, né, que deixou a prática sacerdotal e entrou para a política no Brasil. E ele mandou distribuir os cargos com as pessoas mais carentes e com as pessoas com mais filhos e mais. Obrigou e fez um contrato que não valia nada de rachadinha do bem. O que é a rachadinha do bem? O pai de família dividia aquele salário mais alto com várias outras famílias também cadastradas.
Ele usou o dinheiro público com a melhor das intenções. No entanto, havia o desvio de finalidade. O cargo público não era feito para distribuição de renda social. Eu não poderia ser feito. O tribunal o absolveu pessoalmente da improbidade administrativa, sem prejuízo de ter anulado as nomeações, mesmo sem devolução dos valores. Vejam que o desvio de finalidade, ele não exige uma intenção do agente. A imoralidade administrativa, além de congregar o desvio de finalidade, exige, ninguém pode praticar um ato imoral ou ser rotulado como um ato imoral quando ele age em inteira boa-fé, quando ele age em inteira boa-fé. Há situações que é preciso que nós tenhamos, às vezes, o grande público, eu tenho pavor de usar uma linguagem excessivamente técnica, né? Eu tenho pavor. Eu uso sempre uma piada velha, antiga, de um advogado que adorava usar termos técnicos, e aí trabalha com uma cliente bem simples, uma senhora bem humilde, e ela liga para ele: doutor, aquele vagabundo não pagou a pensão que ele acordou na audiência que nós somos. E o advogado diz: bom, não temos outro jeito, vamos ter que executá-lo. Não, doutor, não precisa isso não, uma boa surra faz esse malandro pagar. Não precisa executar, não, uma boa surra vai fazer esse malandro pagar. A execução, evidentemente, era só uma penhora de bens ou um bloqueio, etc. Mas uma linguagem muito técnica pode confundir as pessoas. E, às vezes, existe imoralidade administrativa na tecnicidade da linguagem, que é feita para que quem leia não entenda. Eu diria que os portais de transparência praticam, na verdade, imoralidade administrativa em grande escala. É difícil você entender boa parte deles, exatamente o que significam, o que eles querem dizer, etc., etc. Eles mascaram, na verdade, eles maquiam, na verdade, os números para que pareçam bons, não é? Eles não fazem um espelho fiel, eles fazem uma pintura, não é? Então, quando os portais de transparência são obras de pintura e não trabalhos fotográficos, nós temos uma imoralidade administrativa, Cuidado, todavia, com uma figura do que eu vou dizer a vocês, parece, mas não é. Há situações que podem parecer de imoralidade administrativa, mas que, no fundo, são defensáveis. Eu vou dar um caso interrompendo para vocês, e acho difícil, eu não consegui... De certa feita, um colega de fora da Bahia me fez a seguinte pergunta: o governador do estado é um louco, sem que eu já soubesse, sabe o que ele fez? Mandou editar revistinhas pornográficas e distribuiu nos presídios com o dinheiro público. Eu olhei, baixei a cabeça, gente, e eu sou professor de direito administrativo, o que eu faço? O que eu faço, João, diante de uma situação dessa? Hein, João? O João estava aqui, acendeu até a luzinha amarela, mas... E aí, Elisa, parece uma coisa meio esquisita, né? É uma coisa esquisita que o prefeito use a verba pública, a verba do Estado, para fazer editar, para contratar uma gráfica,
para produzir material pornográfico e distribuir nos presídios, né? Esse cara deve ser um maníaco sexual ou alguém que, na verdade, tem algum desvio de Complicado, personalidade. né, professor? Ah, Complicado, bem bastante complicado. complicado, né, Elisa? É estranho, no mínimo. Eu concordo com todo mundo. Eu só me espantaria se alguém dissesse é absolutamente normal. Mas vejam bem as circunstâncias. Quando Ortega y Gasset, um jurista e filósofo hispânico, diz eu sou eu e minhas circunstâncias, eu quero, na verdade, trazer para vocês a ideia de que o texto sem contexto é pretexto. Ah, Celso, você vai defender um cara desses? Pelo amor de Deus. Eu vou dar os motivos. O camarada, pelo menos, não poderia ser tido, estar na conta de um pervertido sexual. A recomendação veio, paradoxalmente, de uma universidade. E a base de uma universidade foi a pesquisa de que os presidiários não eram dados a leituras mais aprofundadas, mas que revistas pornográficas ele lia. E qual era o conteúdo que estava embutido no texto dessas revistas pornográficas? O uso obrigatório do preservativo. Então, todas aquelas mulheres, no fim, passavam, não, sem preservativo de jeito nenhum. Então, a história picante que ia dentro da coisa trazia a mensagem embutida de que era perigo dentro dessa situação. Vou até repetir, sem nenhuma... Não há por que ter pudores dentro da sala de aula, tipo assim, numa linguagem dessa coisa assim, a mulher dizia, sou puta, mas não sou suicida. Alguma coisa desse tipo, mas não me mato, alguma coisa assim, né? Então, na verdade, ele estava procurando um veículo, a perspectiva dele era evitar a grande contingência de AIDS no presídio. Era evitar a grande contingência de AIDS no presídio. E aí, muda de figura? E aí, gente, qual é a opinião? O tema continua polêmico, mas muda de figura? Dá para a gente olhar com outros olhos? Se ele fez uma pesquisa do que era mais lido e efetivamente as revistas passavam de mão em mão e todas elas estavam com aquela mensagem forte, algo inusitado, para uma finalidade. Adicione uma vertente a mais para a questão mesma. Eu acho que, vamos lá, João diz aqui, João Batista, e diz para todos, por isso eu vou ler, algo inusitado para alcançar uma determinada finalidade. E João Dazani diz que adicione-se uma vertente a mais para a mesma questão, como a finalidade é educacional, pode ser discutido. Perfeito. Essa é a posição de Brian. E João volta, João Dazani. Eu imagino que poderia ser transmitida essa informação de outra forma. É possível, claro que de outra forma, sim, mas será que essa estaria excluída num público tipicamente adulto? Se era urgente, era imediato conter os números avassaladores da AIDS? Vejam, primeiro havia uma pesquisa e que constatou, segundo os médicos das casas penitenciárias,
um alto índice de AIDS, até porque os presídios são masculinos ou femininos, e, sobretudo, nos presídios masculinos, havia esse predomínio da AIDS, né, transmitido por alguém, e que tinham relações homossexuais nos próprios presídios, né, e que transmitiam a AIDS. Então, o meio atinge o fim, sim. Será que nós poderemos considerar imoralidade administrativa? Gente, não se preocupem em ter a resposta, não. As melhores questões são as que não têm resposta, porque elas desafiam o nosso raciocínio. Se eu fosse para trazer aqui que ato administrativo é isso ou aquilo, estaria nos livros, vocês estariam para aprender. Eu até recomendei um manual. Diga, João Batista. João. Oi, professor. Bom dia para os Todo colegas também. ouvidos. Então, eu não vejo, né, como um desvio, né, do princípio da moralidade administrativa. Eu também relaciono esse caso dessa revista pornográfica do mesmo contexto que foi para inserir material, né, de cunho de educação sexual nas escolas, né? Foi essa mesma temática. E me pareceu mais uma questão privada social, mais uma questão de moralidade de cunho social, a depender da sua, né, como posso dizer, da sua religião, da sua concepção pessoal, mais do que o próprio Estado, porque o Estado ele tem que prover esse tipo de debate mesmo, né, em relação a isso. Se foi uma orientação de um estudo, uma pesquisa, cientificamente, que uma universidade fez, foi uma orientação, eu creio, né, que foi a melhor forma que o Estado, né, ou seja, a administração pública, encontrou para que esse determinado público específico lesse sobre essas temáticas, né, adotando sobre revistas pornográficas. Tem que ver também que conteúdo, imagens também estavam contidas nessas revistas, né? Mas me parece assim, não me pareceu como imoralidade, né? Que feriu o princípio Eu da concordo imoralidade com você, administrativa. João. Em princípio, e eu posso até mudar de ideia, mas eu considero muito inteligente a sua proposta. Primeiro, nós temos que analisar ou dissecar nessa análise. O conteúdo era necessário, o conteúdo era atrativo, o conteúdo gerava uma conscientização. Quer dizer, essas perguntas, e último e decisivo teste, depois da distribuição das revistas, houve redução, ou pelo menos ampliação no uso dos preservativos que eram distribuídos e incentivados no uso. Vejam, nós não temos respostas abstratas, e essa é uma questão que eu quero levantar para vocês, para casos concretos. E aí é onde eu volto a falar num direito experimental, ou seja, só a experiência, a interpretação não é da norma, a interpretação é da conduta à luz da norma. Vejam, que gracinha tem, eu fico olhando para a cara desse pessoal que diz assim, a lei é fonte do direito. Tá bom, meu amigo, eu até admito, mas então a lei não é o direito. Se A é fonte de B, A não é igual a B, A é diferente de B. Que tal? Se eu disser que a lei é fonte do direito, eu vou dizer que a lei é o direito? Não. A lei é a lupa que me faz enxergar o direito, que é o comportamento humano. Como psicólogo, a psicologia não é o objeto, não tem por objeto os tratados freudianos, junguianos, ou quaisquer outros, né? O objeto do direito, tanto quanto da história, é o comportamento. O que vai nos diferenciar é o método. Aqui, Júlia Lalim tem uma dúvida. Ela pergunta se a moralidade administrativa prescinde do desvio de finalidade da intenção do agente. Correto? Sim. Então, numa situação em que se acusasse a pessoa responsável por fazer as postagens
com linguagem rebuscada nos portais da transparência, da imoralidade administrativa, para que isso configurasse, para que se provasse a intenção dessa pessoa em utilizar tal linguagem para relatar o entendimento de todos correto. Bom, a questão que Júlia levanta é o seguinte: se o portal tem uma língua rebuscada, para que eu caracterizasse a imoralidade administrativa, eu não precisaria ter uma intenção do agente? Sim, mas para configurar o desvio de finalidade, não. Quer dizer, você está montando alguma coisa com uma finalidade que é a de esclarecer e que não esclarece nada. Quer dizer, houve um grande comunicador brasileiro, Chacrinha, que eu adorava quando ele dizia assim: eu estou aqui não para informar, mas para confundir. Então, às vezes, esses portais fazem esse tipo de coisa. Então, vejam, quando eu digo eu sou eu e minha circunstância, vejam que nós pintamos um outro quadro e a resposta que a Elisa muito propriamente deu, e a que eu daria também, e eu cortei, eu fragmentei para mostrar a diferença entre o texto e o contexto, eu fragmentei a afirmação apenas, olha, ele está fazendo uma coisa absurda, usando o dinheiro do erário. A primeira coisa que eu fiz foi para chocar. Quando você impacta, é uma forma de você chamar a atenção. Essa técnica, por exemplo, dá para aprender com o Padre Vieira. O Padre Vieira é um dos maiores oradores de língua portuguesa sacros que eu conheci. E num determinado... Ele tinha... uma forma arrevezada de falar. Então, para um padre, por exemplo, começar uma pregação dizendo maldito seja o Pai, maldito seja o Filho e maldito seja o Espírito Santo, são, meus irmãos, as palavras diuturnamente ouvidas na profundeza dos infernos. Vejam, o recurso retórico é, na verdade, o de chamar atenção. Eu vou chamar atenção. O sermão dos peixes é uma coisa quando ele diz, vou falar para os peixes, porque os homens não vão me ouvir. É lindo quando ele diz isso, o chamado sermão dos peixes. Vou falar para os peixes, porque os homens não vão me ouvir. Né? Os homens, na verdade, não vão me ouvir. Então, às vezes, é importante você, na verdade, contextualizar. Por exemplo, como é que alguém deve... Suponha-se que o governo deve divulgar alguma matéria de interesse geral. Dentro daquela questão de uma discricionariedade possível. Nós sabemos que há públicos diferenciados. O público pouco alfabetizado é fanático por programas tipo Bocão, Varela. Não é que eu os assista não, hein, gente? Eu ouço falar, né? Já vi até um pedaço. Então, se você quer mandar uma mensagem bem popular, você vai mandar num programa bem popular. Você vai mandar num programa bem popular. Se você quer mandar uma mensagem para um outro público, você tem que selecionar o mensageiro, quem é, na verdade, que vai, na verdade, trazer essa mensagem ou levar ao público. Então, o desvio de finalidade, ele prescinde da intenção. Basta que a finalidade da norma não tenha sido aquela. E pode haver desvio de finalidade com boa fé. Por exemplo, escolas não são feitas senão
para estudar, para se pesquisar, etc. Mas alguém que abrigue em escolas vítimas de chuva, desabrigados, etc., etc., mesmo praticando um desvio de finalidade in abstracto, realizou em concreto a ideologia do interesse público. Quer dizer, então, o raciocínio abstrato que eu quero mostrar a vocês é de que o raciocínio abstrato, quando se encontra com a concretitude, ele pode se moldar, ele pode, na verdade, se adaptar a esse tipo de coisa. Eu sabia que estava faltando alguma coisa, era água. E então, o poder, ele toma a forma que o contém. Se alguém, na verdade, se eu ponho água nesse copo, ela vai tomar a forma do copo, mas se eu colocasse numa xícara, ela tomaria a forma da xícara. Se eu quero fazer um discurso para atingir um público menos esclarecido, eu não posso falar, por exemplo, a hermenêutica jurídica, por exemplo, a crítica da linguagem ou a linguagem do Supremo. De algum modo procede, não é? De algum modo procede. Evitem vocês, e aí vou abrir um parênteses, na linguagem jurídica, o uso do rebuscamento, como se a obscuridade fosse sinal da profundidade. Não, é mais ou menos como um rio de águas turvas, que com isso esconde o seu caráter raso. Você não vê o fundo do rio porque as águas são turvas, mas o rio é raso. Assim são as pessoas obscuras que às vezes passam a ideia da profundidade, Agora, cuidado, para não achar que a linguagem é qualquer linguagem, né? Por exemplo, eu ouço muito, vejo e leio advogados dizerem: vem pedir desistência da ação. Pelo amor de Deus, isso é um pedido juridicamente impossível. Porque você é quem desiste, o juiz homologa. O juiz simplesmente... Então, ponham isso na cabeça, nunca peçam desistência, vem desistir da ação e vem, na verdade, requerer a homologação, que você reconheça os efeitos dessa desistência, porque o ato é privativo meu, eu peço deferimento, porque cabe ao juiz deferir ou indeferir, mas eu não peço desistência. Porque, na verdade, eu desisto da ação. E o juiz dirá: bom, você está desistindo depois da contestação, não reconheço sua desistência. Mas o ato de desistir é um ato seu. Ele pode ser eficaz ou não, mas a validade do ato depende exclusivamente da sua vontade. É pena que a gente não tenha um curso de linguagem jurídica e a gente fique, às vezes... Sabe como é que se define o curso de Direito ainda no Brasil? Já perdemos muito tempo, gente, porque a Europa inteira, os Estados Unidos... os chamados países que desenvolveram os Estados Unidos têm muito progresso, a Europa tem desenvolvimento. Depois eu converso sobre esse assunto. Mas sabem como é que você define que direito civil? Quantas disciplinas tem em direito civil? Quem me ajuda aí? Alguém sabe quantas disciplinas tem em direito civil? Obrigatórias? Agora me falha, mas acho que são mais de 4, se não me engano. Posso olhar aqui e depois responder com mais precisão. Eram 8. Se estão em mais de 4, estão ótimo. Para o meu tempo eram 8 disciplinas.
Sabe por quê? Porque o Código Civil tem 1000 e tantos artigos. O atual. Quer dizer, como se eu tivesse que dimensionar, então, um comentário ao Código Civil, onde tem bobagens de todo tamanho, né? Conta-se, a título anedótico, a título de piada, que um ministro do Supremo estava fazendo uma palestra e alguém provocativamente perguntou: professor, o que é compasco? Ele virou e disse: infelizmente, eu não posso responder perguntas assim tão diretas, porque isso pode chegar para mim ao Supremo Tribunal Federal e eu não quero antecipar o meu julgamento. Sabe o que é compasco? Eu não sabia também não, fiquem tranquilos. É o fato de 2 animais de proprietários diferentes dividirem o mesmo pasto. Tá, e daí? E daí? Se os 2 já dividem por acordo tácito dos proprietários ou por contrato, qual é a questão relevante que nós temos aí? Enquanto nós formos aprender leis, nós seremos operários e nunca seremos engenheiros. Vamos falar de uma figura aqui, para encerrarmos essa questão da moralidade administrativa, e às vezes eu falo da imoralidade porque pelo negativo se afirma o positivo. O mundo é bem dual, gente, é bem dual. Eu sei quando é escuro porque não está claro, né? Então eu sei o que é imoral porque não me parece moral, né? Eu sei que algo o frio não existe, o frio é a ausência de calor, assim dizem os físicos, né? O escuro não existe, o escuro é a ausência de luz, né? Na verdade, o imoral é a ausência do senso moral, né? Que não se confunde com a moral religiosa. Uma praia de nudismo ou de naturismo, como vocês desejem, pode ser imoral do ponto de vista religioso, mas não contém imoralidade do ponto de vista administrativo, se ela significar aumento de turismo, aumento de arrecadação, melhoria das condições de vida das pessoas e trabalhar com adultos. Aí vai da questão moral de cada um, do gosto, da percepção de cada pessoa. Vou falar agora só para concluir, só para, na verdade, só para, na verdade, concluir, há uma figura paralela que é não vista no direito brasileiro, mas eu não estou comprometido com o direito brasileiro, que é o desvio de procedimento. O desvio de procedimento distingue-se do desvio de finalidade, porque aqui o objetivo, a ideologia é perfeita. Os meios pelos quais eu me valho para obter essa finalidade é que não são adequados, né? O primeiro caso, por exemplo, já na França se fala nisso, é um aluno que o diretor recomendou que lhe dessem notas baixas porque ele, na verdade, estava com um comportamento inadequado e num processo administrativo seria um sistema mais longo, ao passo que o estatuto dizia que reprovado 2 vezes na mesma matéria, ele estaria excluído da escola. E ele foi ao Conselho de Estado e conseguiu ganhar. O Conselho disse: olha, você pode sim excluir o aluno por mau comportamento, mas não pode reduzir as notas dele como meio para atingir um fim que eu admito que possa até ser lícito, Da mesmo modo, quando se quis expandir a Universidade de Paris,
se queriam demolir 250 casas, e o Conselho de Estado disse bastam 80. A finalidade de expandir, de criar a cidade universitária, era boa, válida, perfeita, irrepreensível, mas os meios pelos quais eu obtenho essa faculdade, eles são. Em direito penal, isso é muito fácil de se compreender. A tortura, por exemplo. A tortura, ela na verdade, um meio inadequado para se obter um fim adequado, a verdade, mas é um meio absolutamente repelente, é um meio absolutamente asqueroso, que é a tortura, daí porque crime inafiançável. Embora o estabelecimento da verdade, ele busca algo finalisticamente defensável. No desvio de finalidade é o fim que não se justifica. No desvio de procedimento é o meio que não se sustenta. Percebam isso. No desvio de finalidade é o fim que não se justifica. E no desvio de procedimento é o meio que não se sustenta. Mas se diriam aí os meios são justificados pelos fins? Não, absolutamente não. Eu não posso obter a prova ilícita, eu não posso obter a prova ilícita se, na verdade, ainda que seja para comprovar um determinado fato. Claro que em direito nada é absoluto. Eu posso me valer da prova ilícita na minha defesa, para provar, por exemplo, de que não se cometeu um homicídio, pode-se mostrar, sim, uma carta interceptada de alguém encomendando ou planejando aquele tipo de homicídio, porque aí há uma contraposição de valores em determinadas questões. Eu não vou responder a vocês porque é um põe hard nisso. Hard case é uma expressão que a gente vai ter que se acostumar. Casos complexos, né? Casos complexos. Claro que a tortura é abominável em todas as hipóteses, mas a pergunta é a seguinte: alguém lhe dá notícias de que uma pessoa vai usar um artefato, uma bomba, numa praça, numa das passeatas de ontem, graças a Deus, nenhuma delas teve nenhuma consequência, e vai no meio da praça jogar uma bomba que vai matar milhares de pessoas. E essa pessoa diz, mas eu não vou dizer quem nem como, e eu sei de tudo isso. É razoável torturar-se para salvarem-se 1000 pessoas? Eu não vou dar nenhuma resposta porque eu não tenho, na verdade. Quer dizer, eu, na verdade, posso... esse assunto está sendo discutido por um júri filósofo americano, quer dizer, a excepcionalidade da justificativa dos meios quando os fins justificam a quebra dos meios. Mas, do ponto de vista do que eu quero passar para vocês, na verdade, o seguinte: o meio para o Estado é fim para o cidadão. O direito de não ser invadido na minha casa é um fim em si mesmo para mim. Ele pode ser um meio para o Estado pesquisar ou verificar determinadas situações, mas, para mim, na verdade, ele é um próprio fim. Na verdade, ele é um próprio fim, a garantia da incolumidade do meu lar, né? A grande questão é de que a Constituição, às vezes, é inocente. Ela diz o domicílio é inviolável. Mas e os centenas de milhares de pessoas que vivem nas ruas, que não têm um teto para morar? Que domicílio é esse? Embaixo da ponte é inviolável? Quer dizer, a ponte é inviolável?
E hoje já se fala, só para não dizer que não falei de flores, eu gosto de cultura extrajurídica, não vou chamar de inútil. Aprenda uma palavra, ou captem ou lembrem, arquitetura hostil. São Paulo tem se valido muito disso. Sabe o que é? Colocar embaixo de uma ponte um monte de pedrinhas para que, na verdade, ninguém se deite embaixo dessa ponte, né? Ter um banco de praça dividido ao meio para que ninguém possa se deitar sobre esse banco da praça. Ou seja, ao invés de se resolver o problema social, se busca um meio, quer dizer, resolver esse problema. É ruim ter-se mendigos, é ruim ter-se pessoas dentro dessa coisa, sim, mas não por esse meio da arquitetura hostil, não pelo meio da arquitetura hostil, ou seja, da cidade que hostiliza aquele que está no meio das ruas. E para algumas pessoas que dizem, olha, o problema da criminalidade é um problema da polícia, só uma pergunta: por que nos cárceres estão quase sempre pessoas negras, analfabetas e pobres? É mera coincidência ou alguma coisa está na raiz desse tipo de coisa? Quantos milionários vocês encontrarão nos presídios? Ou quantos milionários furtam celulares? Elon Musk, que compra o Twitter, que é meio maluco, né? Tem agências aeroespaciais, etc. Ele próprio disse, vocês acham que um cara que faz uma agência aeroespacial pode ser certo? Ele próprio se diz não certo. Bom, então, quando se busca, na verdade, um meio inadequado, mesmo que o fim seja adequado, eu tenho aí um desvio de procedimento. Fica claro para vocês a distinção entre desvio de finalidade e desvio de procedimento? No desvio de finalidade, volto a dizer, o fim buscado é inaceitável. E no desvio de procedimento, o fim buscado é aceitável, mas o meio é reprovável. O meio é absolutamente reprovável, né? A prova ilícita, por exemplo, que foi tão bem construída no direito americano, Fruits of Poisoned Tree, o fruto da árvore envenenada. Ou seja, se a prova vem da ilicitude, da coação, ela não pode ser aproveitada. Isso é desvio de procedimento. Com essas palavras, eu desejo a vocês um bom início de semana, uma semana produtiva, e digo a vocês, mais uma vez, da minha alegria de tê-los comigo, e agradeço a vocês penhoradamente a paciência, a presença e a intervenção. Antes disso, Paulo Henrique tem no que ocorrer a palavra, Vitória também. Paulo Henrique. Oi, professor. Eu queria fazer um pedido, caso seja possível, em relação à avaliação, porque eu fiz o envio da atividade, só que após fazer o envio, eu percebi que eu enviei o arquivo errado e não finalizado. Eu finalizei a avaliação e esqueci de renomear o arquivo, e aí eu acabei enviando o arquivo errado. Eu queria fazer o pedido, caso haja possibilidade, de desfazer esse envio lá no AVA, no caso, respectivo usuário, para que eu possa reenviar novamente. Não se preocupe, pode mandar. Eu acho que a máquina está a serviço do homem, não o homem a serviço da máquina, né? Quer dizer, eu acho que isso é importante. A gente vai dar um jeito de aproveitar o que você queira fazer, tá certo? Fique tranquilo. Muito obrigado. Tá bom, Vitória, estou aqui para te ouvir. Ô, professor, só uma dúvida em relação
a presença, o senhor costuma cobrar? É porque eu gosto de assistir essa sua aula gravada. O senhor cobra a presença? Como é? Não, eu não cobro presença não, Vitória, porque às vezes a presença é só uma Formalidade, né? formalidade, a pessoa está pintando a unha, mulheres, é mais comum, ou está pensando em outras coisas, ou não há problema não. E é bom, a vantagem da aula presencial de você estar é você ajudar a discutir, é formar essa coisa. Preferencialmente elas podem, mas se você me perguntar se eu tenho controle de presença, eu não tenho controle de presença. Claro que a gente identifica mais quem está presente e tal, nós vemos assim pessoas que já estão, sempre que possível, vamos estabelecer assim a minha visão. Sempre que possível você pode ver aqui, porque aqui você pode tirar as dúvidas, quer dizer, embora você possa tirar as dúvidas por WhatsApp, mas pode vê-las gravadas, e sempre, na verdade, essa gravação eu não faço retoques, eu deixo ao vivo e ao natural. Então, podem, às vezes, sair alguns errinhos de português, vocês vão relevando algumas frases mal colocadas, mas no contexto eu tenho certeza de que vocês terão uma utilidade. Eu acho que isso responde a sua pergunta, não, Vitória? Sim, sim. Muito obrigada, professor. Tenha um bom dia e boa semana. Nada, um bom dia para vocês e uma boa semana. Tudo de bom e muito obrigado. Eu vou encerrar Tchau, essa professor. reunião. Oi, diga, João. Tchau, estava dizendo tchau mesmo. Tchau, João. Um abração grande. Tchau, professor. Boa semana. Tchau, um Tchau, abração. professor. Tchau, tchau. Foi ótimo estar com vocês. Muito obrigado. E eu agora vou encerrar para todos.